na live de hoje caiu. Então a gente está voltando. E a gente está falando que o namoro... Será que estamos ao vivo agora? Porque de hoje caiu, né? O namoro e o noivado são fases de aprendizado, né? E o casamento é a aliança para ser construída e preservada, né? Quando a gente coloca isso em primeiro lugar na nossa vida, a gente também vai entender melhor aonde quer chegar, né? Porque nós sabemos que o caminho é o certo, né? E quando a gente sabe que o namoro tem que dar errado e o namoro não é para confirmar, né? Então a gente sabe que as ilusões é para revelar, então, e as incompatibilidades, né? Então tudo é um caminho, né, para seguir. Tem que ir no caminho certo, né? Por isso que diz os testes de valores, né? Os limites do namoro. E se der errado, entenda como livramento. Não entenda como outra coisa. Deu errado, puxa, foi um livramento. Porque o noivado também precisa ser provado, né? Que ele é bom. E o noivado não é um ponto final, né? É um contrato de risco, a gente sabe disso. Então, reavalie, né, o que você está fazendo, os compromissos no noivado. E se não fizer sentido, encerre antes que vira casamento. Então, tudo é um caminho, né? Namoro, noivado. E o casamento é um projeto de paixão, né? Então, é um projeto e não paixão, né? Quando a gente entende isso, que a gente sabe disso, a gente, desculpa, a gente sabe considerar. Tomar uma água. Desculpa, tem que tomar uma água. Mas daí a gente sabe que está agindo da maneira certa, né? Casar apaixonado não é casar com a química e não com a pessoa, né? Mas construir planos, vidas, né? Com seu cônjuge. Isso que é importante, né? Conectar, entender. E sem projeto, o casamento vira dois otários juntos. Então, vocês têm que fazer projetos juntos, caminhar junto, né? Nem que não seja no mesmo serviço, mas no mesmo projeto para passear, né? Para compartilhar, para conhecer, né? O namoro não é construir casa, é plantar no jardim. Quando a gente sabe que o namoro é plantar no jardim, a gente sabe como é plantar no jardim, né? O jardim tem que mostrar se a pessoa sabe cultivar ou só consumir, né? Daí ali a gente observa, né? Ela sabe plantar, ela sabe fazer ou só sabe consumir? Então o namoro ele nos mostra isso. Então observe se o outro rega, cuida, floresce com você, ou se ele não agradece, e se ele não for aquilo que você está pensando, agradeça e deixa ele seguir. O divórcio, ele começa no namoro. Então, ele nasce quando você ignora os sinais, né? Você às vezes não percebeu no namoro esses sinais. Então, ele repulsa, né? Acreditando que você pode mudar. E abra os olhos, né? Quando você, no namoro, por isso que diz um namoro, né? Se você aceitar hoje, pode ser que causa separação amanhã. Então, observe no namoro, né? O amor não é prisão, é transbordo. Então, se tu tá namorando, tá sentindo feliz, transbordando, né? E quem prende não sufoca, né? Então, quem prende as pessoas sufoca. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você diz assim, meu amor, né? Ele lança fora todo medo. Até lá na Bíblia diz isso, né? E é verdadeiro, lança, porque tu tem a firmeza, né? Do que tu quer. E identifique, né? Se você ama por liberdade ou por medo de perder. Tem os dois lados. É liberdade ou ama com medo de perder? Então tem os dois lados. E a frequência é o que você faz no casamento, não no cartório. Então, assinatura é registro. E não conexão. Assinatura é registro, né? Mas a conexão é aliança, né? E a gente então avalia a sintonia real de que você escolhe
dos papéis de cerimônia, né? Então, fazer o certo não sai caro. Os que saem caro é o combinado, né? A minha filha sempre diz, o combinado, mãe, não sai caro. Pior é quando tu não combina. Então, o namoro é para interromper as ilusões, né? E ele gera crise, o namoro, né? Mas mostra a essência da pessoa. Então, é no namoro que mostra aquela essência, aquele homem, aquela pessoa que trabalhadeira, né? Mas você tem que observar essa essência, né? Mesmo na mulher, vice-versa, né? Não fuja do confronto. Quando tem confronto, não fuja. Observa como o outro reage na pressão, né? Como a outra pessoa age na pressão. Quando a gente sabe que os laços da alma não são romantismo, né? E são prisões, o relacionamento é mal resolvido. Então, vira algemas invisíveis. Tudo tem um percurso, sabe? Então, se você começa errado, vai tudo errado. Então, ore, né, e ressignifique e rompa os vínculos que te prende ao passado, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, ressignifique, né? Ressignifique é aquilo que está lá na sua mente, aqueles bloqueios, aquela vida, né, que o pai ou a mãe passou, e você está ainda, né? Ressignifique esse bloqueio, faça diferente a sua vida. Se aquilo era ruim, para mim, não. Para mim tem que ser melhor. Então, use a sua linguagem do amor, né? E revela seus bloqueios. Porque se você mais deseja, é a falta que você teve. Tudo aquilo que você mais deseja é a falta que você teve, né? Então, se você colocar isso em primeiro lugar, você vai ver onde está ali os bloqueios, né? Então, identifique a sua linguagem do amor, né? E trate o vazio de onde ele veio, né? Nasceu, porque esse vazio nasceu de alguma coisa, né? Diz que os P, né? Existe o P de professor, o P de pai, o P de pastor, P de padre, né? Quem bloqueou você, né? Então, ressignifique isso. Isso faz toda a diferença. E a independência emocional transforma paraíso em inferno, né? Então, você deve estar com melhor pessoa, né? E ainda vive o pior, então, viver o pior. Então, olha onde você está caminhando, né? E trabalhe a sua maturidade, né, emocional antes de buscar o relacionamento. Então, isso é um percurso que você tem que fazer, né? E confronto, né, gera crescimento. E fuja da repetição, né? Se você enfrenta agora, resolve agora. E se está ruim, ressignifica aquilo que está ruim, né? Que foi ruim. E pratique conversas francas, né? Com a pessoa com quem você se relaciona. Tem que ter um diálogo, né? Um diálogo, né? Muitos casamentos, ele acaba quando não tem diálogo, né? Quando não tem essa conexão. Então, namorar por carência é pedir desastre. Então, se você não precisa, né, disso, não precisa disso para sobreviver, né? Então, invista no autodesenvolvimento antes de buscar companhia. Aprende conhecimento, né? Isso desenvolve a sua vida, aquilo que você quer, para ver com a certeza, né? E abra os olhos, né, para fechá-los no casamento. Abre o olho no namoro para fechar no casamento. Então, o namoro é hora de abrir o olho, né? Diz que o ciúme nasce e não ele é da insegurança, né? O ciúme nasce da insegurança e não de você, né? Então desenvolva, né? Resolva isso, né? Essas inseguranças antes de ir para o altar. Não leve medos para dentro da aliança, né? Então tem que ser falado, resolvido, né? Medo não leva a nada. O amor não é sentimento raso, é uma decisão madura. Quando você coloca ali, né? Meu namoro é uma decisão, você já se torna diferente, né? Então até você já fica sério, né? Porque o amor não é sentimento raso, é uma decisão madura. Então,
o sentimento, né, oscila com a decisão que você sustenta. Então, escolha amar mesmo nos dias de crise. Então, quem não amadurece estraga tudo, os outros, né? Então, amadurece você, né? Porque solteiro e imaduro vira peso na sociedade. E isso é verdade, tá? Porque vira peso, fica lá dentro de casa, né? Com a mãe, com o pai, em vez de buscar uma mulher, trabalhar junto, adquirir junto, né? Quando pensa assim num casamento, tu pensa, é muito bom quando tu pensa assim, puxa, eu e ele nós podemos fazer muito mais. Sozinho é ruim, mas com dois você faz muito mais. Então, use seu tempo, né? Para você ir em frente naquilo que você quer, né? Porque a gente sabe que solteiro imaduro é peso para a sociedade. Então, use o seu tempo de solteiro para você crescer e não para ferir, né? Porque o casamento sem projeto é ruína. Refaça os seus planos, né, com o seu cônjuge, estabeleça metas e desafio. Tudo, né, hoje em dia, metas e desafio. O que eu vou fazer agora para conhecer novas pessoas, fazer novas conexões, né? É desafio, é aprender, querer mais, inovação, né? Então, o amor nunca foi motivo para matar. O ciúme e posse não são amor, são doença. Então, se tu vê uma pessoa muito ciumenta, é uma doença, não é posse, porque o amor não é posse, né? Reflita nessas reações, porque são fruto do amor. É fruto do amor ou de controle? Então tem os dois lados. Isso é fácil de entender. E erro de recrutamento, né, exige triplo treinamento. Então, se você errar na escolha, você vai ter que ter triplo treinamento, né, com a outra pessoa. Então, as reações sempre também precisam de investimento para ajustar o erro. Então, as relações com as pessoas, né? Ela também precisa de investimento. Então, para ver onde você errou. Então, escolhe. Se você escolheu errado, invista em transformação da pessoa. Aquela pessoa ali precisa ser transformada em si e no outro, né? Tem que investir 2 vezes daí. Porque o coração inteiro, né? O nosso coração inteiro, ele é pré-requisito, né? Às vezes com tudo que acontece na nossa vida. Então, e quando a gente sabe que o casamento, o coração inteiro é pré-requisito, né? Para um casamento certo, a gente toma a decisão certa. Porque a metade da gente, né? Sustenta. Com a outra metade dá 1, né? Eu sempre calculo assim, o casamento é 50%, 500% eu, 500% meu marido, que dá 1, que fica forte, né? E que assume mais segurança aquilo que quer. E resolva, né? Porque o casamento é uma união, e a união ela tem que ser meio a meio, mas falando e conversando, né? Quando fala em casamento, a gente sabe que a gente tem que resolver as pendências, né, as emocionais antes de se unir com alguém. Eu vou me unir, mas quais pendências que tem, né? Porque a gente sabe que todo divórcio tem data de nascimento, né? E ele sempre começa onde você decide ignorar as verdades. Então, relembre sempre os sinais ignorados que você ignorou, e aprenda, né, a não repeti-los, né? Então, a gente sabe que o jardim é parceria e o garimpo é ouro, né? Então, no namoro você constrói ou destrói. Então, se você quer construir um casamento, né, você constrói, né, e não destrói. E pergunte, estou cultivando ou explorando o outro? A gente toma daí uma decisão certa, né? E ser viúvo não é o fim, né? É o recomeço daquilo que é possível, né? Então, tudo é um caminho, né?
E perda não precisa virar prisão eterna, né? Então, se for desejo, abre o coração para o novo ciclo. Então, ali a gente já busca, né, que o viúvo não é fim, é o começo, recomeço possível. Então a gente sabe. E casar é triplo, né? Você, o outro e Deus. Quando você coloca no seu casamento, né, primeiro Deus, Ele e eu, a gente sente a presença dele, né? E ele nos dá sustentação. É como se dissesse, vocês são abençoados. Né? Inclua sempre, né, na oração os princípios, tudo, né? Que a paixão passa, o caráter fica. E quem casa pela química se divorcia pela falta de essência. Então, isso já está escrito em muitas coisas, né? E o que é importante para você? Observar os valores e o caráter antes de promessa. Então, você vai seguir certo aquilo que você quer para a sua vida. Né? A gente não quer errar, né? A gente quer fazer um casamento, uma união perfeita, né? Então, faça o caminho certo, né? E a família é a embaixada do reino. Quando a gente sabe que a gente está fazendo, tem uma família, né? Então, o seu lar é a primeira célula de transformação. E trate a casa como um lugar de governo, não como apenas uma convivência, né? Porque é tua, tu governa, não deixa os outros governar e ninguém se meter, tu e ele, né? Então, o pior dia para desistir é o dia do casamento. Então, o pior dia de desistir, né? É o dia do casamento. Até o altar ainda há tempo de dizer não. Se você não tem certeza daquilo que você quer, daquilo que a essência, né, da pessoa que você vai casar, então escute o seu coração antes da assinatura final, né? Então, tudo é um caminho que a gente tem que fazer para conseguir fazer o melhor, né? Porque ninguém quer o pior, a gente casa para ser bom, né? E a insegurança gera ciúme e não amor. Se tem insegurança, não é amor. Então a gente sabe. E o ciúme sempre é reflexo de um coração não tratado, né? Aquele coração, aquela pessoa, ela não está tratada. Então, pratique, né? Trabalhe em você mesmo, né? Autoconfiança para não adoecer o casamento. Então, fale antes, né? Abre a boca, decide, né? E Paulo, né, lá na Bíblia, diz que ele aconselhou, não case sem virar gente primeiro. Então, está lá na Bíblia. Então, é um caminho que a gente já, desde, né, dos antigos, né? E a vida, a gente sabe que viver com maturidade é melhor do que perder a imaturidade, né? Então, cresça na identidade, cresça no propósito, cresça antes de buscar aliança com a pessoa, né? Cresça, faz você ser forte, né? Porque a outra que vem vai ser mais forte. Os solteiros sem propósito é disfuncional, né? A gente sabe que não funciona, né? E sem direção ele atrapalha a si mesmo e a sociedade. Então, use a solteirice para se tornar mais relevante, né? Buscar mais conhecimento. E o relacionamento sem ressignificação repete dores, né? Então, o que não é curado é transmitido. Então, ressignifique, né, aquilo que aconteceu, aquele momento. Ressignifique em coisas melhores e busque a cura, né? Busque os traumas, né? E antes de errar, antes de entrar numa relação, num casamento, pense bem, né? Eu vou fazer isso, né? Eu tenho segurança, eu tenho certeza, né? Porque o casamento não é para tomar, é para investir. Então, quando a gente coloca, né? E o lucro é conjugal, né? A gente sabe se os dois trabalham junto, unem junto, né? E o fruto de investimento é mútuo, né? A gente sabe que não é só meu, é dele. Então, a gente dedica, investe, né? Mais do que cobra o outro. Então, nós queremos ser felizes, mas nós queremos fazer as coisas certas, né? E hoje a gente falou de algo que às vezes a gente está casado, quer casar e sabe,
não sabe tudo o que é certo e o que é errado, né? E a nossa live de vez em quando está caindo. Mas foi muito bom falar com vocês, né? E a gente vai terminar e dizer, né? Hoje é um dia especial, né? Porque a gente, quando fala em casamento, a gente fala, eu falo do meu, você fala do seu, do namoro, e tudo é um caminho, né? Que a gente segue. E se aconteceu algo errado, fica feliz, porque você aprendeu com aquilo. Então, quando a gente aprende, a gente vê onde errou. E quando a gente erra, a gente sabe que não precisa mais errar da mesma coisa, né? Então, vamos ser felizes, vamos buscar algo novo, vida nova, e interagir naquilo que a gente quer para ser feliz. Então, busque, né? Busque aquele propósito, né, que você quer, aquilo que você quer para a sua vida, de uma maneira certa, da maneira que é certa, né? Porque a insegurança gera ciúme, não amor. Quando você sabe isso, você já sabe o caminho certo para seguir, né? E outra coisa, escute seu coração, né? Antes da assinatura final. Isso é muito bom. Teu coração está dizendo, né? Está dizendo que aquilo ali é o que você quer. E às vezes a gente não trata a nossa casa como governo. E isso é um bom motivo para pensar hoje, né? Governa a sua casa, não deixa ninguém governar. Trata como lugar, não como conveniência. Você é dono, né? E a gente sabe que quando tem marido e você tem mulher, a gente sabe que a gente tem que governar junto, né? Junto vão mais longe. Sozinho a gente demora o dobro, né? E sabe que junto a gente vai mais rápido. Então vamos ser felizes no casamento, naquilo que a gente quer e buscar, né? Aquilo com alegria. Valeu, gente? Então eu vou terminar a live. 4, 3, 2, 1.